Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, levante o braço aí para a gente identificar. Aqui o colega se identifica e para quem vai ser a pergunta. Meu nome é Roberto Antônio Fantoni, sou engenheiro agrônomo e moro em Nova Petrópolis. A pergunta ou a questão é para o Antônio Augusto. Reportando a sua historinha dos padres, das crianças, né, e também na questão de que tudo está relacionado à política, e que para mudar as coisas nós precisamos mudar a política. Eu pergunto assim, eu questiono se o nosso grande problema nacional não está na questão que o doutor João Guilherme falou, inclusive, na questão da renovação, na questão da reeleição. Se não houvesse reeleição nesse país, provavelmente nós não teríamos lá no Congresso hoje o avô, o pai e o filho. Nós não teríamos um Renan Calheiros com 40 anos de profissão dentro do Congresso. E nós não teríamos por lá os conchavos que nós temos e tudo que está acontecendo hoje em função da bendita reeleição. Se nós trabalhássemos nesse sentido, e eu, sozinho, não posso fazer nada, teria que ser institucionalmente. As instituições tinham que pegar essa briga, como estão pegando outras tantas brigas que são mais individualizadas. Essa é uma questão nacional de suma importância. É o meu parecer e eu gostaria de ouvir o parecer do Antônio Augusto, por favor. Obrigado, Fantoni. Alguém mais? Aqui o Graci. Minha saudação aos participantes todos. A minha pergunta se refere a alguma coisa muito importante que o presidente Murilo salientou, mas também foi ressaltado depois, que é a questão do protagonismo, né? A nossa classe, da classe dos engenheiros, a engenharia nacional, perdendo esse protagonismo, perdendo essa importância de protagonista, né, fundamental. Mas a minha questão é a seguinte: esse protagonismo deverá ser apenas um protagonismo técnico, no sentido de que a engenharia, os engenheiros devem ser ouvidos e ter preponderância na tomada de decisões nos assuntos técnicos, nos assuntos produtivos, né? Ou esse protagonismo não deveria também ser aumentado, ser ampliado para um protagonismo cidadão, no sentido de que nós temos conhecimentos específicos, né? Nós temos conhecimentos técnicos específicos, especializados, setoriais, e esses conhecimentos precisam ser respeitados, né? Precisam ser levados em conta em decisões, mas a lei e até a partir deles, os engenheiros, o setor da engenharia, também não precisaria estar conquistando um papel na cidadania como um todo, na vida política, não só na vida política institucional, mas na vida política em termos da política como um todo da vida do país. Me parece que muitas vezes nós podemos ficar contentados em ter aquele papel do técnico que é chamado para dar um parecer e que hoje em dia nem é bem respeitado, e será um ganho começar a ser respeitado e obedecido, mas nos contentamos um pouco com isso. Não teríamos que avançar um pouco mais no sentido dessa participação cidadã, também desse protagonismo cidadão e político? Obrigado, Graci. Mais alguém gostaria de se inscrever? Bom, não havendo, então eu passo aqui de imediato a palavra
ao Toninho, que foi o primeiro perguntado, e depois, em seguida, o Murilo. Vocês estão com o microfone lá para eles. O Roberto faz uma pergunta muito interessante, que o problema do Brasil é de renovação de quadros, e que essa descrença nas instituições, nos políticos de um modo geral, decorre do fato de ter ali uma espécie de recondução hereditária. O seu pai fica até morrer, depois vem um filho, etc. E tal. O problema é o seguinte, é que a possibilidade de poder disputar mais de um mandato, eu acho que, como é a soberania popular que decide, não teria nenhum problema. O problema é de um déficit de formação de novos quadros, de um lado, e de informação dos eleitores, de outro. Desde que, no Brasil, passamos a essa fase da redemocratização, a partir de 85, passou a haver um preconceito muito grande em relação a algumas disciplinas dadas nas escolas, como a Educação Moral e Cívica, a SPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, porque ele impregnou naquela disciplina uma doutrina de segurança nacional muito forte. Então, em lugar de apenas escoimar esses aspectos da segurança nacional dessa disciplina, se aboliu essa disciplina nas escolas e se adotou em seu lugar a sociologia e a filosofia, que infelizmente não deram conta de dar para o cidadão uma formação cívica adequada. Se o cidadão não tiver formação cívica, ele se desinteressa pelo seu país, pelo Estado, as regras do Estado, e aí, portanto, não participa e fica nessa superfície, né, de desqualificação da política, dos agentes públicos, das instituições, e não se forma e não se interessa porque não sabe das repercussões das decisões dessas autoridades que estão à frente desse aparelho de Estado, desses instrumentos. Então, esse é um problema. Nos Estados Unidos, um deputado só sai do mandato quando ele morre. A renovação lá é de 4% a 6%. O voto é distrital, de 2 em 2 anos, e o cara fica eternamente sendo deputado daquele distrito ali. No Brasil, você tem um mandato maior, de 4 anos, e uma renovação de 50% em média, 45%, essa agora vai ser até maior. Então, eu acho que superar o sistema atual sem previamente fazer uma formação de novos quadros e educar para a cidadania, fazer formação política, é uma tragédia. Porque, por exemplo, você tem lá no Congresso hoje, você imagina, alguém pode imaginar o Senado sem Renan e sem Romero Jucá? Não funciona. Eles conhecem os ritos, sabem como tomar decisões céleres, arbitram conflitos, têm interlocução com vários setores. Então, lideram em grande medida. Tem problemas os mais variados aí. Mas quem é que estaria disposto a substituir num ambiente de criminalização da política? Quem tem uma vida organizada fora da vida pública não é louco para ingressar, seja como servidor de carreira, seja como agente político indicado ou mesmo eleito. Porque no Brasil hoje nós estamos numa fúria persecutória assustadora. Para cada fiscal da Receita, tem 2 ou 3 da despesa. Tem uma anomalia, não é errado isso. E numa postura que não é um fiscal da despesa que age a posteriori para identificar e punir, age supostamente, preventivamente, intimidando. Então o gestor público ele pensa 10, 15, 20 vezes antes de tomar qualquer decisão. Se a obra do São Francisco, que demorou esse tempo inteiro para ser concluída, se houver a obra inteira tem, sei lá, 2.000 quilômetros. Se houver em 1 metro desses 2.000 quilômetros uma torneira que foi subfaturada, o Tribunal de Contas vai lá e suspende toda a obra. Prejuízo monumental. Então, esse exagero é que tem inviabilizado o país. Você chega para requerer aposentadoria no INSS, o funcionário faz um checklist lá, tem 30 itens para ele conferir, 29 está tudo ok. O outro,
ele tem uma dúvidazinha, ele não concede. E esse outro é acessório. Não concede, porque ele tem medo de perder, ou de ser submetido a um pai, de perder o emprego dele, e impede. Então, essa lógica do Brasil de destruir, né, a descrença, a suposição de que todo mundo é desonesto, aí é a profissão que se autorrealiza. Se todo mundo acha que eu sou desonesto e eu sou honesto, então eu vou ser desonesto, já que eu estou pagando a culpa de ser desonesto, né? Então também vou entrar no esquema. Então é um negócio que induz, se atualiza. Então o que está faltando é ir à raiz dos problemas, efetivamente, conhecer a realidade, ter essa capacidade de relativizar. Mas para isso tem que ter a formação adequada. E infelizmente, como disse, nem a imprensa, nem os movimentos sociais, nem as escolas têm formado para a cidadania, e aí esse é um problema. Eu estou de acordo que a renovação é fundamental, pode até se impedir reeleição, desde que se tenha quadro e se tenha manifestação real de escolha, porque também é muito perigoso o aventureirismo, sem qualificação a gente está escolhendo. Imagina o seguinte, você submete a plebiscito decisões do tipo pena de morte. Aprova na hora. E vai matar quem? Né? Vai matar muitos inocentes. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quer dizer, dar autonomias para as partes, desde que elas tenham real manifestação de vontade, em primeiro lugar. E esteja preparado para o exercício pleno dessa liberdade, dessa possibilidade de atuar. Então, eu concordo contigo, mas tem esse problema estrutural. Para a reeleição para os cargos no Executivo, eu sou a favor, acho que o Instituto da Reeleição é um instituto consolidado. O cara em 4 anos não consegue se preparar para administrar, e no momento que ele está preparado, ele é impedido de concorrer à reeleição. O que deveria fazer era determinar que nos 6 meses que antecede a eleição, ele se licencia para concorrer à reeleição e só retorna se for reeleito. Aí sim, aí você depura o processo e impede que ele possa usar a máquina pública em seu benefício. E torna a disputa mais limpa, mais equitativa. Infelizmente, no Brasil, as regras favorecem ao poder econômico. E quem está no exercício do mandato hoje tem vantagens comparativas muito significativas em relação a quem está fora. Tem nome conhecido, serviços prestados, né, cabos eleitorais fidelizados, quer dizer, recursos, né, enfim, uma série de vantagens. Então teria que passar, não é só essa parte. Eu estou de acordo com essa parte proposta. Mas para que se faça isso, é preciso se dar as condições. Sem as condições, é retrocesso em relação ao que é hoje. Obrigado, Toninho. Não sei se alguém dos outros quer fazer algum comentário sobre essa questão. Se não, então o Murilo respondendo à pergunta que foi remetida a ele. Rapidamente, Grácio, você tem razão. Na verdade, eu acho que é uma participação completa. Mas eu queria te falar do protagonismo de uma forma que nós vamos entender, que nós vamos chegar a esse ponto que você falou. Por exemplo, nós falamos muito entre nós, engenheiros, a gente diz o seguinte, a engenharia está presente em tudo, não é? A gente diz assim, a engenharia está presente na alimentação, no transporte, a engenharia está presente na vida do cidadão. A engenharia está presente. Só que a engenharia não opina em nada, não participa de nada, não é chamado para discutir nada. Quando nós estamos falando do protagonismo, é exatamente isso, que nós sejamos chamados, que nós tenhamos o nosso assento para discutir todas as questões. E discutindo as questões da sociedade, sem dúvida nenhuma, nós estamos discutindo a política brasileira. Então eu concordo com você, mas digo para você que o protagonismo já traz tudo isso, traz o protagonismo completo. Nós participaremos efetivamente de um Brasil, de uma discussão do Brasil. Acho que o protagonismo tem que ser, nós temos que conquistá-lo, nós temos que ir atrás, nós temos que recuperar. Nós não podemos dizer nos nossos discursos, a engenharia está presente em todas essas questões. Não, está presente sim. Mas não opina em nada, não participa de nada e não é chamada para discutir essas questões. Esse seria o protagonismo que nós estamos pleiteando, que nós entendemos que a engenharia unida, nós podemos resgatá-lo. Porque é fundamental que nós tenhamos voz, que nós sejamos ouvidos e que tenhamos opiniões definidas nisso. Essa é a nossa condição. E acredito também que essa questão do protagonismo
também traz a liberdade e a autonomia do trabalho técnico, do trabalho do profissional, que não fica só colocando, ele vai discutir questões esperando primeiro que se possa fazer isso ou aquilo. Quem define, quem pode fazer a questão técnica são os engenheiros, são os profissionais da área tecnológica. Nós não podemos colocar interferência nessa jogada. Senão nunca nós teremos a condição de avançar. É dessa forma o protagonismo que eu acho que deve ser colocado. Obrigado, Murilo. Bom, abrimos então para mais inscrições. Quem quiser. Zambuja, só deixa eu dar uma completada na questão, essa questão do protagonismo, né? E pegando um pouco do gancho que o João Guilherme falou dos anos 30. Nós, engenheiros, né? E aí usando um pouco figuras de linguagem, que aqui foi posta, inclusive no discurso do próprio Murilo. E a gente de vez em quando usa isso nas palestras que a gente participa no meio universitário. Uma seguinte simbologia, João Guilherme. Há 70, 80 anos atrás, quando os meus pais, os nossos avós se formavam, era dito que se formou o doutor engenheiro da cidade. A gente usa esse exemplo nas palestras de que um estudante de medicina põe o estetoscópio no pescoço e a sociedade chama ele de doutor. O estudante de direito põe terno e gravata, puxa uma carrinho de processos e a sociedade chama ele de doutor. E quando é que engenheiro é chamado de engenheiro? O que a sociedade está dizendo, né? Quando chama o estudante de doutor? Respeito. Ela está dando um recado. E me parece que nesses 70, 80 anos, e o João Guilherme falou que depois de 30 e anos sucessivos, nós tivemos uma imagem construtiva e uma imagem de engenharia, apesar de ser menores o quantitativo, mas parece que nós perdemos esse respeito. E quem é que perdeu o respeito? E quem é que entrou e ocupou o espaço? São esses que hoje são chamados de doutores. Então, indo um pouco dessa parte do protagonismo, nós precisamos levantar a cabeça, porque o estudante de medicina, o estudante de direito anda com a cabeça erguida. Agora nós, engenheiros, continuamos com a cabeça baixa. Me parece que nós temos que resgatar isso um pouco, né? E lá em 67, 66, conseguimos a lei que agora está posta em xeque, aí, que é a lei do salário mínimo profissional. Então nós, engenheiros, nós, categoria, nos fragmentamos, nós não nos unimos mais e talvez agora tenhamos que fazer um novo ciclo de união da categoria e ser novamente protagonistas como fomos. E o João Guilherme fez um histórico disso também, junto com o que o Murilo há pouco também comentou. Então, só para contribuir com esse campo do protagonismo, acho que está na hora dos níveis superiores, e os engenheiros acho que mais ainda, porque me parece que se perdeu isso nesses 70, 80 anos, foi se perdendo aos pouquinhos, e hoje até a gente usa, e daqui a pouco, com todo respeito às profissões, mas assentar azulejo em parede dá mais que trabalhar com engenharia. Se perdeu uma identidade, se perdeu o respeito. Nós não nos damos o respeito. Então, nós temos que nos dar respeito, unirmos, engenharia unida, as entidades unidas, federação, conselho, sindicato, para que a gente possa trazer uma nova onda aí de protagonismo do que o Graci falou, como sociedade, como categoria. Isso aí, obrigado. Bem, alguma inscrição? Por favor, microfone. Álvaro Pimenta Meira, eu vou pedir licença aos meus colegas que são da parte do jurídico para me manifestar perante esse seleto público das engenharias. Efetivamente, é muito difícil direcionar a pergunta a qualquer um dos painelistas, palestrantes, dado o brilhantismo que nos trouxe a esse momento.
E eu não sei se a minha pergunta, a minha colocação não estaria mais dirigida responder. Também à palestra do turno da tarde, mas eu vejo, nós que vemos das carreiras jurídicas, tivemos, ao longo dos anos, uma proteção muito grande no que se refere à nossa questão de honorários. Nós tínhamos uma previsão no Código de Processo Civil, lá de 1973, do qual eu sou egresso, sou formado em 1985, que o juiz fixaria os nossos honorários, sempre levando em consideração um percentual de 10% a 20% do valor da condenação num processo. E isso, ao longo dos anos, talvez pela inoperância das nossas representações, esse código foi sendo modificado e acabou tendo uma questão que o juiz, dentro da sua ponderação equitativa, a partir de 1993, passou a fixar honorários no valor que ele entendia relevante. E hoje nós fizemos um trabalho altamente complexo e, às vezes, nós temos arbitramento de honorários de R$100, que não paga sequer o nosso custo operacional do trabalho do escritório. E eu faço essa premissa, dada essa questão toda que está sedimentada na reforma da legislação trabalhista, onde nós nos inserimos como representação sindical, porque eu tenho uma preocupação também muito grande no que se refere a direitos conquistados. E quando o presidente Murilo falou ali da ultratividade, falou rapidamente, se me recordo foi Vossa Excelência, efetivamente, numa decisão liminar do Gilmar Mendes, ele cassou aquela questão que assegurava aos sindicatos o direito de ter aquelas suas normas conquistadas no acordo coletivo, na convenção coletiva anterior, que está previsto lá no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, que se as partes não negociarem, é facultada a instauração do dissídio coletivo, mas respeitados os direitos anteriores, isso está cassado. E me parece que nós, que hoje estamos olhando a reforma trabalhista, talvez não estejamos olhando as coisas que acontecem ontem e que nos causam um prejuízo muito grande. Então, eu estou lisonjeado e parabenizado de estar nesse seminário aqui, porque está tratando essas questões, e me parece que essa preocupação nós tenhamos que difundi-la, sim, no Brasil inteiro, para evitar que essas questões de ausência de valorização profissional sejam sepultadas. Muito obrigado. Okay. Mais alguma questão? Márcio. Bom dia, eu sou Márcio Gomes, faço parte da diretoria do sindicato. Minha pergunta para o João Guilherme, já aproveitando para parabenizar pela bela exposição. Até hoje na minha vida, eu só vi grandes mobilizações aqui no Brasil quando puxadas pela Globo. Então, e dentro do que o Toninho falou também, que hoje a gente não teve uma educação formada para ter uma consciência política forte, que lhe leva a acreditar que a mobilização do dia 28 vai ser realmente grandiosa, como o momento faz necessário, dentro dessa grande desemprego que temos e o desmonte da CLT como cenário de fundo aí, Então, e também qual é a alternativa que nós teremos se não for realmente grandiosa, Porque é essencial que isso seja. Mais alguma questão? Bom, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou conselheiro, e parabenizar então a todos os palestrantes pelas manifestações. E a minha pergunta ela vai para o presidente Volman. Em relação a, dentro desses pilares aí de enfraquecimento da classe trabalhadora e dos que elas representam, os representantes dela, no caso os sindicatos, o quanto que a não obrigatoriedade aí da contribuição sindical ela vai interferir nas questões do sindicato, no fortalecimento
ou na dificuldade do enfrentamento daqueles sindicatos menores, né? Talvez não seja o caso do CENJ, do nosso CENJ, mas e sim de outros sindicatos. Então a pergunta é essa: o quanto de enfraquecimento vai haver com a não obrigatoriedade da contribuição sindical obrigatória? Obrigado. Mais alguém? Então, passamos aos palestrantes aqui que queiram responder a primeira indagação feita e na sequência. Bom, quando a gente começa uma discussão, principalmente numa situação como o nosso país está vivendo, a gente tem que evitar muito a tentação de, ao levantar problemas, levantar todos os problemas ao mesmo tempo. Porque isso é uma tentação que existe, porque você começa a falar uma coisa e fala outra, palavra puxa palavra, e a gente termina, então, numa situação de terra arrasada, porque acumula um caminhão de lixo de problema e nenhuma solucionática. Qual que é a solucionática que o movimento sindical propõe? Ele propõe uma demonstração de força perante a sociedade e perante o governo e os parlamentares e os dirigentes. Demonstrar força, por exemplo. Está aberta uma questão nas escolas privadas lá em São Paulo, porque sistematicamente as grandes escolas, os professores assumiram o dia 28. Grandes escolas, laicas, católicas, de outras orientações, mas há um fenômeno impressionante que é a manifestação do professorado, em assembleias, em notas, isso está circulando. A reação do sindicato das escolas privadas, hoje, foi furiosa. Furiosa. Desrespeito, desorganização, anarquia. O que acontece? Nós temos de ser muito realistas. A conjuntura está revivendo a luta de classe. E isso é legítimo, são interesses legítimos. Nós conseguimos fazer a separação mental entre interesse, mesmo que seja antagônico ao meu, interesse e corrupção? Observem. No geral, hoje, passa-se a ideia de que interesse é um fato corrupto, que interesse é uma coisa negativa, que interesse é igual a corrupção. Não é verdade. Mesmo o interesse de classe dominante, ele tem o seu foro na democracia legítimo. É diferente da criminalidade, da corrupção, da hipocrisia. Então nós temos de estar muito atentos, porque eu não quero cagar a regra. Mas na minha vida, eu trabalho esses temas à base de uma pirâmide. Na base da pirâmide tem informação. A cidadania exige informação. Informação. Qualquer que seja a procedência, o fluxo, a qualidade, mas nós precisamos de informação. Acima desse degrau da informação, você tem conhecimento. A informação é pertinente. A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Isso é diferente da informação. Isso é um conhecimento. Já é uma etapa diferente. Você avançou. Você teve a informação bruta, tratou, elaborou, virou conhecimento. Mas tem um outro estágio, que é a sabedoria.
Eu tenho a informação, tratei essa informação e passei a ter com ela conhecimento e alcanço a sabedoria. O que eu faço com isso? Eu deponho isso aonde? Isso interessa, que interesse meu legítimo? É o universo da sabedoria, que às vezes até define a felicidade, se a felicidade não fosse o atributo da quarta etapa. Essa quarta etapa chama iluminação. Informação, conhecimento, sabedoria, iluminação. A iluminação se obtém, normalmente, por vias privadas religiosas. Mas, para mim, para nosso uso social, a iluminação é o produto do coletivo organizado. Ele consegue reter informações, adquirir conhecimento, exercer sabedoria, e ele, como coletivo, se propõe, por exemplo, o movimento sindical brasileiro sabe que joga dia 28 o seu futuro, imediato ou remoto, joga o seu futuro. E os adversários também percebem isso, daí a histeria dos donos de escola, por exemplo, lá em São Paulo. Eles sabem o que está em curso. Daí a histeria da Fiesp em soltar hoje em todos os grandes jornais: nós não queremos o imposto sindical patronal. Histeria. Eles perceberam o momento em que o choque se dá, e desse choque eu tenho que contar novamente uma história. Eu sou mineiro, não consegui ser gaúcho, eu não evoluí. Eu parei, fiquei em Minas. E na minha cidadezinha, o time de futebol sempre foi um tema da cidade. Tema da cidade. E nós tínhamos o campo de futebol do Tombense desequilibrado de um gol a outro em 1 metro. Ele era ligeiramente inclinado, nem se notava direito. Quem sabia, sabia que o campo era inclinado. Ora, isso orientava as estratégias do glorioso Tombense. Se você queria ter um primeiro tempo agressivo, você começava o jogo de cima para baixo, óbvio. Eu tenho um primo, até hoje tenho um primo, chamado Laerte, e ele foi eleito prefeito. A primeira medida que o Laerte tomou foi terraplanar o campo e horizontalizar. Perdeu a vantagem, o nosso time perdeu a vantagem estratégica. Todo mundo odiou meu primo Laerte, que a ponto que ele hoje chama Laerte Jacaba, o nome dele, e ele não tem nem companhia para beber cachaça. Ele bebe cachaça sozinho, porque ficou réprobo na cidade. Qual que é a nossa luta? A luta do movimento sindical em todos os seus expressivos representantes. É a luta para equilibrar o campo social. O campo social no Brasil é extremamente desequilibrado, historicamente. Historicamente. Em 1900, no Brasil, a mão de obra ou era de ex-escravos sem direito ou de imigrantes estrangeiros também sem direito. É muito desequilibrada. O nosso esforço, então, é o esforço de procurar equilibrar o campo, que é uma luta. Eu, por exemplo, acho, para mim, um dos graves erros da nova república, da redemocratização, o tema que você levantou, um dos graves erros. Nós deveríamos ter fixado na própria Constituição de 88 que ela seria matéria obrigatória do primário ao curso superior. Olha o que eu estou propondo para vocês. Eu acho que foi um dos maiores fracassos da redemocratização e da constitucionalização nós não colocarmos como dever obrigatório do sistema escolar estudar a própria Constituição. Eu tenho defendido isso perante partidos políticos. Querem fazer curso de cidadania, de partido, de formação política? Estudem a nossa Constituição. É a nossa âncora.
Se vocês, gaúchos, forem estudar as vossas constituições, vocês vão descobrir que vocês foram o primeiro no Brasil, o primeiro estado no Brasil, que constitucionalizou medicinas alternativas. Olha que coisa interessante que eu conto para vocês. Primeira Constituição estadual brasileira que institucionalizou medicinas alternativas, na República Antiga e na Nova República, foi a Constituição do Estado do Rio Grande. O que eu quero dizer é o seguinte: tu imagina a meninada do Rio Grande estudando as histórias da Constituição, os valores da Constituição, como matéria disciplinar. Você forma o que aí? Cidadão. É informação, é conhecimento, é sabedoria, e digo para vocês, é iluminação. O Lázaro Cárdenas, ele uma vez estava fechando uma cerimônia no México, era o presidente do México, comia cu de guarda. Ele estava fechando a cerimônia no México e a meninada cantando o hino nacional baixo. Cantando o hino nacional baixo, displicentemente. Isso é politicamente incorreto, mas era o Lázaro Cárdenas, e ele comia cu de guarda. Ele mete um tapa no primeiro menino e diz assim: cantem alto, enséñense a ser hombres. Bom, eu queria só fazer um comentário a respeito do que o advogado levantou ali. De fato, é aquela história do jardim, né? Vem, recolhe uma flor, você não é nada contigo, tal, e depois te levam. No caso do direito do trabalho no Brasil, nós temos 3 fontes de direito: a lei em sentido amplo, Constituição, lei complementar, lei ordinária, os tratados internacionais que o Brasil é parte, tudo isso é fonte de direito. A negociação coletiva e a sentença normativa. Aí veio setores, especialmente vinculados ao PT, com preconceito em relação à justiça do trabalho, porque o Almir Pazianotto fixou multa por greve num dissídio coletivo, no caso dos petroleiros, naquela greve lá do Fernando Henrique, e aí apoiou a emenda 45 da Constituição, que eliminou na prática o poder normativo da Justiça do Trabalho, ou seja, a condição da Justiça do Trabalho julgar dissídio coletivo de natureza econômica e impor norma e condições obrigatórias para o patronato. Muito bem. Estabeleceu lá que dissídio coletivo só se impõe se houver de comum acordo. Aí, isso você já fragiliza a parte da Justiça do Trabalho, mas com base nesse mesmo enunciado, tem lá que tem que respeitar as condições mínimas de proteção ao trabalho, o acordo, etc. Existia outra atividade da norma. Agora eliminaram. Então, Justiça do Trabalho não serve mais para nada desse ponto de vista de dissídio coletivo nessa realidade. Então, você eliminou uma fonte. A segunda fonte é a lei. Sobraram 2, a lei. A lei agora está sendo flexibilizada. Ou seja, você, por acordo individual, quem ganha acima de 2 tetos do INSS, R$ 10.670, vai poder negociar diretamente. E quem ganha menos também, mas acima disso vai poder negociar numa série de circunstâncias. E depois você tem a prevalência negociada e tem a negociação coletiva, sendo que o acordo se sobrepõe à convenção, mesmo que o acordo seja menos benéfico do que a convenção. Então você vai retirando ali Então a lei deixa de existir, ela só existe, ou só é válida, se acordo ou convenção coletiva não dispuser em sentido contrário, ou mesmo individual em algumas circunstâncias. Muito bem. A negociação, que antes era para acrescentar direitos, porque ela estava ali, não podia negociar abaixo da lei, era excelente. Dirigente sindical, zona de conforto. Negocio se for para acrescentar, se não for, não negocio, mantém a lei. Agora a negociação vai ser utilizada para rebaixar direitos, retirar o que a lei permite. Mas por que antes isso não acontecia? Primeiro, porque era proibido. E segundo, porque o empresário não tinha o poder de chantagem que passará a ter depois de aprovada essa reforma trabalhista, que é o seguinte: eu tenho aqui uma planta industrial aqui em Porto Alegre, né? E
se eu mudar daqui para o Amazonas, eu vou ter que cumprir a legislação trabalhista na regra de hoje. Amanhã, aprovada a reforma trabalhista, eu digo, olha, eu tiro aqui e levo aqui para a cidade vizinha. Lá os trabalhadores de lá aceitam pagar o salário que eu estou disposto a pagar. E no dia seguinte os trabalhadores vão pressionar o sindicato a que aceite aquela proposta, porque em nome do acessório, que é um direito, não vão perder o principal, que é o emprego. Então, é um negócio de terra arrasada. No caso dos engenheiros, então, cuja remuneração em média ultrapassa 2 tetos, ou deveria ultrapassar 2 tetos do INSS, poderá negociar individualmente. E a proposta ainda estabelece que só tem o acordo, quer dizer, só tem a negociação no âmbito do sindicato preponderante, é o que está dito lá na reforma trabalhista. O que a gente está fazendo lá na equipe da assessora aqui, a FNE? Fazendo contato com o presidente da comissão, Daniel Almeida, com o Zaratini, deputado do PT aqui de São Paulo, e com os assessores lá da reforma trabalhista, no sentido de explicitar o que já está explicitado na lei do PPE, aquela lei que flexibilizava direito. Lá diz que o sindicato preponderante é que negocia, respeitado o que prevê o artigo 511 da CLT, ou seja, tendo diferenciado também vai negociar. Então nós temos quase que a certeza que isso vai ser modificado por essa ação que está sendo feita lá. No plenário, o relator vai apresentar um novo parecer, uma complementação de voto no plenário, e acho que a gente já nessa fase consegue pelo menos reproduzir nessa lei o que está escrito na lei do PPE, que os diferenciados têm sim que participar da negociação coletiva, porque senão seria uma tragédia. Você tem fim do imposto sindical, negociação direta acima, e não pode ter negociação coletiva. Então, para que sindicato de categoria diferenciada? Né? Então, esse é um problema. A questão da ultratividade da norma já mencionei aqui, até 2 tetos. Bom, seria esse o comentário que eu teria a fazer aqui. Em relação ao imposto sindical, também ocorrendo aqui, João, um negócio interessante, que é o seguinte: como acabou o financiamento empresarial de campanha, que era um elemento de chantagem muito forte dos políticos, de um modo geral, sobre o setor empresarial, agora sobra dinheiro para ele sustentar as entidades dele. Então vamos deslocar do parlamento para o sindicato, que o sindicato vai substituir o parlamento. O parlamento não precisa mais fazer lei, ou se fizer não vale. O que vai valer é a lei feita pelo empresário, porque a negociação vale tudo e, portanto, vamos investir recurso nisso. Essa ideia me ocorreu agora. Quer dizer, faz sentido o cara pensar assim: quer dizer, eu posso convencer os caras que antes davam dinheiro para os parlamentares, nós não precisamos mais deles. Se a negociação resolve, nos fortaleça, que a gente vai lá e enfrenta os trabalhadores sem eles terem as condições que nós vamos ter nesse enfrentamento. Quadro sombrio. Alexandre. Só para completar ali, o Toninho já tangenciou aqui a questão do imposto sindical. Sim, sairemos enfraquecidos, porque é uma receita importante, né? Agora nós temos que ver o contexto de alguns sindicatos, né? Alguns sindicatos talvez seja o fim, né? Agora tem outros sindicatos que ainda vão se manter, porque não é a sua primeira ou a maior, mais importante receita, né? Mas que afeta os sindicatos de engenheiro, sim, afeta. Eu até estava conversando antes do evento aqui, junto com o colega aqui da região da Grande Porto Alegre, nosso colega Monir, justamente sobre essa questão, né? Sobre o imposto sindical. Qual a importância do imposto sindical para os sindicatos de engenharia? É uma receita importante? É uma receita importante. Mas talvez não seja a única receita que o sindicato hoje tem. Hoje nós temos a social, nós temos a questão do plano de saúde e nós temos a questão da qualificação, que é uma grande receita significativa do sindicato. Talvez a nossa terceira ou quarta receita seja o imposto sindical. É importante? É importante. Mas talvez para alguns sindicatos seja o seu fim, como foi dito aqui. Murilo, queres manifestar em cima do... Não, é isso mesmo. Eu acho que fico muito contente aí com todos os nossos amigos que falaram.
Acho que é importante o esclarecimento. Eu queria só completar o que falou nosso presidente. Na verdade, o Alexandre tem razão, alguns sindicatos fecharão. Em média, os sindicatos grandes, a contribuição sindical corresponde a 30%. Os sindicatos pequenos, ou os sindicatos que estão exclusivamente com a contribuição sindical, obviamente fecharia. Existe uma contribuição assistencial também que foi colocada pelo ministro Gilmar Mendes, também contribuição assistencial que foi colocada pelo Gilmar Mendes, também optativa. Então, é um momento extremamente importante, delicado, para que a gente pense. Obviamente, o sindicato aqui do Rio Grande do Sul tem outras importantes receitas. Talvez o sindicato de São Paulo também tenha outras importantes receitas, mas alguns sindicatos, até mesmo de engenheiros pequenos, terão dificuldades enormes. Terão que ser bancados pelos sindicatos maiores. Bom, muito obrigado. Eu quero, então, agora no encerramento, proporcionar aos palestrantes para que façam aí a sua manifestação final, se quiserem. Já está feita. Ok.